No mundo do fusing, existe uma quantidade muito grande de ferramentas, desde ferramentas mais básicas, como o alicate de desbaste, por exemplo, até ferramentas um pouco mais complexas, como a lixadeira de disco. Só que para os iniciantes, existe uma que eu particularmente acredito ser a segunda ferramenta principal do trabalho com fusing. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou explicar para você qual que é, na minha opinião, a principal ferramenta que todo iniciante deve aprender antes de iniciar seus trabalhos na vidrofusão. Antes da gente começar, eu quero deixar bem claro que esse vídeo está sendo focado principalmente nos iniciantes nessa área. Então, caso você já seja um iniciado, acredito que o conteúdo que eu vou passar aqui não vai te agregar tanto valor quanto eu acredito que você esteja esperando. Então eu vou supor aqui que você, além de ser um iniciante nessa área, você ainda dispõe de pouquíssimo recurso para adquirir seus primeiros materiais. E é exatamente nesse vídeo que eu vou explicar o que, na minha opinião, seria o mais importante você começar a aprender logo no início. Porque basicamente seria o que eu focaria toda a minha atenção caso eu fosse começar hoje também. E eu sei que muitas pessoas podem não concordar com a ferramenta que eu vou explicar aqui. É por isso que eu deixo bem claro que era o que eu faria. E a primeira ferramenta que, na minha opinião, seria ideal você começar a aprender hoje, caso você seja um iniciante, seria o cortador. O cortador ou caneta. Eu particularmente chamo de caneta, mas não qualquer caneta, porque existem basicamente dois tipos. O de disco de vídeo, ponta de disco de vídeo, que é essa daqui, e o de ponta de vídeo fixa, que é essa daqui. Eu, Evandro, particularmente recomendo que quando você for começar, você comece primeiro utilizando um cortador de disco de vídeo. Ele é, na minha opinião, de longe o melhor cortador para todo iniciante. Isso porque ele faz cortes mais limpos de uma forma mais fácil. E isso, sem sombra de dúvidas, no seu processo de aprendizado, te poupa muito tempo no que diz respeito ao corte da peça e faz você ter uma precisão um pouco maior no corte, tanto em linhas retas quanto em linhas curvas. E por que eu devo começar com o cortador? Você pode facilmente começar com um forno de fusão. Com ele dá para você criar belos trabalhos, porém, vai chegar uma hora em que você vai precisar dar forma ao seu trabalho. E isso não é possível sem o uso do cortador. E o mesmo nesse caso vale para o uso da mufla. Você também poderia começar com um alicate ou um paquímetro? Sim, até poderia, mas o que você vai fazer com esses dois? Com o cortador você já começa a adquirir experiência útil no corte do vidro. Ou seja, você já começa a desenhar uma peça, cortar e montar. Daí, quando você conseguir recurso suficiente que dê para você comprar um forno ou uma mufla, a sua prática no corte do vidro já vai estar praticamente alinhada com o objetivo que você pretende alcançar com aquele trabalho. Por exemplo, se você pretende criar peças grandes, é óbvio que você vai começar a praticar o corte criando peças grandes. E o mesmo vale para os outros tipos de peça, como brindes, bijuterias ou objetos decorativos. Tudo isso se inicia no uso do cortador. Afinal, é ele quem vai dar forma ao seu trabalho. Então, para que você não tenha muitos problemas no decorrer dos processos, é importante que você crie uma ordem de aquisição, no caso das ferramentas, conforme a importância que aquele material vai trazer ao seu trabalho. Sendo assim, o cortador em conjunto com o óleo lubrificante viriam em primeiro lugar. Daí você vai praticando. E você pratica até que você mesmo perceba que o seu próprio corte está sendo feito de forma mais limpa e fácil. E só depois disso, que você já tiver uma certa experiência no corte com o vidro, você pensa na aquisição de um forno de fusão ou uma mufla. Mas isso só deve acontecer depois que você definir no fusing qual que é o seu ponto de chegada. Se por acaso for a criação de peças grandes e você dispor de recursos suficientes para comprar um forno, compra um forno. Se for peças pequenas como bijuterias ou brindes, por exemplo, e você dispor de recursos suficientes para comprar um forno, compra um forno. Agora, se no momento você não dispor de recursos suficientes para comprar um, e mesmo assim você esteja pensando em criar peças pequenas,
eu acho interessante você pensar, cogitar a possibilidade de adquirir uma mufla, porque ela, em relação a peças pequenas, consegue fazer basicamente o mesmo trabalho que um forno de fusão faria. Agora, se mesmo sem dispor de recurso suficiente que dê para você adquirir um forno, você esteja pensando em criar peças grandes, eu, Evandro, acho melhor você começar a iniciar a sua carreira na criação de mosaicos, porque com ele você continuar a praticar seu corte no vidro, você começa a criar uma ideia própria de criação de peças e com a venda das peças que você mesmo produzir, você pode juntar recursos suficientes para que você consiga comprar um forno. E como durante esse processo você já adquiriu experiência suficiente no corte e na montagem de peças grandes, o que te impede de, quando você adquirir um forno de fusão, você crie belos trabalhos bem maiores, trabalhos diferenciados, ou seja, trabalhos com a sua cara, a sua própria personalidade? Nada. Em suma, o cortador para mim é de longe a ferramenta mais indicada para os iniciantes, porque uma vez que você começa a ter prática no corte do vidro, você começa a ter noção de criação de peças mais personalizadas e diferenciadas. Isso com cortes muito mais limpos e precisos. E quando o forno chegar, é só você pegar todo esse conhecimento e começar a produzir peças para que você possa fundir. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado demais desse conteúdo que eu trouxe aqui para você. É um conteúdo bem mais simples, porque foi focado principalmente nos iniciantes, como eu falei no começo desse vídeo. Então, se você gostou demais desse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na descrição vou deixar um link de um e-book onde eu explico um pouco mais a fundo sobre os resultados que o Fusing pode trazer para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!